alunos do primeiro ano. Hoje nós iremos aprender sobre a história dos esportes. Eu sou a professora Carol Vasconcelos e esta é mais uma aula de educação física e aprenderemos um pouco relacionado ao conteúdo dos esportes na aula de hoje. Vamos aprender porque tem muita coisa legal para a gente desenvolver nesta aula que foi preparada com muito carinho para vocês. Seguindo, hoje falaremos da história dos esportes. É importante a gente conhecer a nossa história, assim como é importante conhecer a história dos esportes, como os esportes eles surgiram no mundo até os dias atuais. Então eu fiz uma aula bem legal e bem objetiva para que vocês compreendam as mudanças do esporte no mundo. Mas primeiro, o que é o esporte? O esporte ele é a prática individual ou coletiva de um jogo. Individual quando é uma pessoa. Coletiva quando são várias pessoas participando de um jogo. E nós temos diversos exemplos de esportes no mundo, como por exemplo o vôlei, um esporte coletivo, várias pessoas. A natação, um esporte individual, uma pessoa competindo com outra pessoa. E por aí, seguindo, nós temos diversos esportes no mundo, tanto individual, praticado, quanto coletivamente praticado. Vamos seguindo. Mas, professora, quando surgiu os esportes? Então, vamos para a história. O que é que a história nos diz do surgimento? Primeiro, a nossa história dos esportes, ela é dividida em 3 fases ou períodos. O primeiro é o esporte antigo, que começou lá com os egípcios, e através das pinturas rupestres, a gente já vê os indícios dos esportes praticados lá no Egito Antigo, lá na Antiguidade, na história antiga. Depois, no período moderno, que já foi daquele período dos reis, né, que reinavam sobre a terra, nós temos os primeiros esportes, né, também ali naquele período. E aí nós temos o futebol na Inglaterra, por exemplo. Depois, nós temos o esporte contemporâneo, que é o esporte dos dias atuais, certo? E hoje nós temos aquele que nós conhecemos como vôlei, futsal, handball, natação, lutas, rally, esportes no gelo, esportes no ar e etc. Seguindo, eu quero falar para vocês dessas antigas civilizações, como China, Grécia e os indígenas, os índios. Essas civilizações muito antigas, elas já possuíam atividades físicas nas suas culturas que eram parecidas com os esportes. E através dessas atividades culturais que eles já faziam, originou-se os esportes. E, por exemplo, no Japão e na China, houve o surgimento e o desenvolvimento das artes marciais relacionadas às lutas. E aqui nós temos uma imagem mais atual dessas lutas no contexto da história. Seguindo, lá no Egito, como eu falei para vocês, no momento da história antiga, os egípcios eles já praticavam esportes de corridas e arremessos de objetos. Já era cultural de haver essa prática esportiva lá no Egito. Já os índios, como por exemplo aqui no Brasil, eles praticavam o tiati, que é um jogo semelhante ao futebol, porém acontece de uma forma específica porque foi criada pelos índios, mas é bem semelhante ao futebol que nós conhecemos nos dias de hoje. Na Grécia, lá os gregos, eles se destacaram pela realização dos Jogos Gregos e Jogos Olímpicos da Antiguidade. Depois surgiram os Jogos Olímpicos da Era Moderna. E aqui nós temos a imagem, né, de pintura, a demonstração de alguns esportes que já aconteciam lá na Grécia, num período mais antigo. Na Idade Média, na Idade dos Reis, como eu falei no início, surgiram os jogos públicos, chamados de jogos circenses. Nesses jogos, que eram públicos ou circenses, e aí o circo vem desses jogos circenses, nasceram os torneios medievais,
dentre outros jogos que aconteciam. E aqui nós temos uma imagem, desenho, representando como eram esses jogos medievais, que aconteciam na Idade Média, por isso o nome Jogos Medievais. No século XVIII, né, já bem mais próximo dos dias atuais da gente, a Inglaterra ela se destacou com o desenvolvimento do futebol. Para quem não sabe, o futebol, um esporte muito praticado no mundo inteiro, ele surgiu lá na Inglaterra. E aqui tem a demonstração dos primeiros acontecimentos do futebol. Então você me pergunta, professora, por fim, o esporte ele foi se desenvolvendo até os dias atuais como nós o conhecemos. Mas qual é a importância dos esportes na escola e na sociedade? Nós temos 3 importâncias e por isso nós aprendemos. Exemplo, primeiro, socializar os indivíduos, ou seja, se comunicar, falar, interagir com as pessoas através dos esportes. Segundo, fortalecer as amizades, os vínculos de proximidade com as pessoas através do esporte, como por exemplo, aquela equipe favorita que a gente gosta de juntar e jogar. Terceiro, a prática esportiva é importante para a nossa saúde, para a nossa diversão e também para a competição. Aliás, quem aqui não gosta de jogar competindo para ganhar algo, não é verdade? Por fim, meus alunos, eu tenho uma atividade prática para vocês. Vocês irão praticar um esporte que vocês mais gostem, certo? Praticar um esporte que você mais goste. E você vai gravar um vídeo praticando esse esporte e vai enviar para a professora. Então, até a próxima aula. Um forte abraço. Essa foi a nossa aula maravilhosa da história dos esportes. Tchau, tchau.